E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Tiago e nessa videoaula vamos falar um pouco sobre uma característica das substâncias, que é o seu estado físico. Bora lá? Na natureza, os estados físicos mais comuns são três: o sólido, o líquido e o gasoso. Mas qual é a diferença entre eles? Tudo tem a ver com a temperatura e o grau de agitação das moléculas. Quanto menor a temperatura, menos agitadas estão as moléculas, e dessa forma elas conseguem ficar mais próximas umas das outras, com baixa vibração, dando origem ao estado sólido. Ao aumentarmos a temperatura, o grau de agitação entre as moléculas aumenta, e elas acabam vibrando mais, aumentando o espaço entre elas e assim dá origem ao estado líquido. Agora, quando aumenta-se ainda mais a temperatura, o grau de agitação entre as moléculas aumenta ainda mais, e a vibração é muito grande, aumentando o espaço entre elas, e assim temos o estado gasoso. Então, galera, graças às variações de temperatura e de grau de agitação, as substâncias podem mudar de estados físicos. No aquecimento, podem passar do estado sólido para o líquido na fusão. Podem passar do estado líquido para o gasoso na vaporização. E ainda podem passar do estado sólido diretamente para o estado gasoso na sublimação. Agora, no resfriamento, as substâncias podem passar do estado gasoso para o líquido na condensação. Podem também passar do estado líquido para o sólido na solidificação. E ainda podem passar do estado gasoso diretamente para o estado sólido na sublimação. Vamos entender melhor com exemplos? O gelo derretendo é um exemplo de fusão, pois a água no estado sólido, ao receber calor, aumenta o grau de agitação entre suas moléculas que acabam se afastando um pouco, passando para o estado líquido. A roupa secando no varal é um exemplo de evaporação, que é um tipo de vaporização, que acontece a temperatura ambiente de forma lenta. Na evaporação, a água líquida entre os fios das roupas tem a sua temperatura aumentada graças ao calor do sol, e assim aumenta-se o grau de agitação entre as moléculas e elas acabam se afastando ainda mais. E desta forma, a água líquida passa para o estado gasoso, na forma de vapor de água. A água fervendo na panela é um outro tipo de vaporização, chamada de ebulição, que acontece a temperaturas mais altas que a do ambiente, havendo formação de bolhas e acontecendo de forma mais rápida. A água entra em ebulição ao atingir a temperatura de 100 graus Celsius, passando para a forma de vapor. Você já jogou um pouco de água em uma chapa extremamente quente? O que acontece? Acontece a calefação, que é o último tipo de vaporização, ocorrendo em temperaturas muito maiores que a temperatura de ebulição, e de forma instantânea. Até agora falamos sobre o aquecimento. Vamos falar agora sobre as mudanças de estados físicos das substâncias no resfriamento. Você já deve ter se perguntado, como surgem as nuvens? As nuvens são formadas graças à condensação do vapor de água. Ou seja, quando o vapor de água sobe, ele alcança camadas mais frias da atmosfera e assim tem a sua temperatura diminuída, e dessa forma o grau de agitação entre as moléculas diminui, e assim eles se aproximam um pouquinho e passam para o estado líquido. É isso mesmo, as nuvens são formadas por inúmeras gotículas de água líquida. E aquele copo gelado que fica todo molhado por fora? De onde vem essa água? Esse é mais um exemplo de condensação, pois o copo gelado tem as suas paredes mais frias, e quando o ar ao seu redor, rico em vapor de água, bate nas paredes frias do copo, acaba se resfriando também, e dessa forma tem o grau de agitação entre as moléculas reduzido, e assim se aproximam um pouco e passam para o estado líquido. E como uma cachoeira pode congelar? Em locais muito frios, a água líquida da cachoeira acaba se resfriando, e o grau de agitação entre as moléculas de água reduz bastante, e dessa forma elas acabam se aproximando muito, passando assim para o estado sólido. É a mesma coisa que acontece quando colocamos água líquida em nosso congelador para fazermos gelo. Entendido essa parte, galera? Vamos falar agora de um detalhe importante, o ponto de fusão, PF, e o ponto de ebulição, PE.
O ponto de fusão é a temperatura em que uma substância passa do estado sólido para o estado líquido no aquecimento ou passa do estado líquido para o sólido no resfriamento. Já o ponto de ebulição é a temperatura em que uma substância passa do estado líquido para o estado gasoso no aquecimento ou passa do estado gasoso para o estado líquido no resfriamento. E todas as substâncias possuem um comportamento durante suas mudanças de estados físicos, que podem ser representadas por esses gráficos. Aqui temos o gráfico da mudança de estado físico da água no aquecimento. Todos os gráficos de mudanças de estados físicos de qualquer substância no aquecimento terá essa cara. Uma subida, um degrau. Outra subida, mais um degrau. E uma última subida, variando apenas os valores das temperaturas dos pontos de fusão e ebulição. Vamos entender melhor? Neste gráfico de aquecimento da água, observamos no eixo da temperatura que a água tem ponto de fusão igual a 0 grau e ponto de ebulição igual a 100 graus Celsius. O que isso quer dizer? Quer dizer que em uma temperatura menor que 0 grau, a água está no estado sólido. Quando ela atinge 0 grau, ela entra em fusão, começando a derreter. E nessa fase, temos ao mesmo tempo água nos estados sólido e líquido. Durante a fusão, a temperatura não muda, permanecendo 0 grau até que toda a água tenha derretido. Entre 0 e 100 graus Celsius, a água está no estado líquido. E quando ela atinge 100 graus, ela entra em ebulição, começando a passar para o estado gasoso. E nessa fase, temos ao mesmo tempo água nos estados líquido e gasoso. Durante a ebulição, a temperatura não muda, permanecendo igual a 100 graus até que toda a água tenha ebulido, ou seja, virado vapor. E finalmente, acima de 100 graus Celsius, a água está no estado gasoso. No resfriamento da água, temos o gráfico com o mesmo padrão, porém no sentido contrário, ou seja, uma descida, um degrau, outra descida, mais um degrau e uma última descida, beleza? Nesta imagem temos uma tabela mostrando os pontos de fusão e ebulição de diversas substâncias. Vamos observar duas delas. O ouro, na natureza, está no estado sólido, mas ele derrete quando atinge a temperatura de 1064 graus Celsius e vira vapor quando alcança a elevada temperatura de 2836 graus Celsius. Então, tem como ter ouro no estado gasoso, basta ter um forno industrial. Já o oxigênio, presente no nosso ar, está no estado gasoso, mas fica líquido a uma temperatura de menos 183 graus Celsius. E por incrível que pareça, é possível ter oxigênio sólido quando resfriado a uma temperatura de menos 219 graus Celsius. E aí, galera? Ficou alguma dúvida? Se ficou, deixa aí nos comentários que eu respondo. Então é isso. Até a próxima aula de ciências do professor Tiago.